Deus está no controle de todas as coisas. Lucas 17, verso 32. Lucas 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repete comigo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, pois nós necessitamos que o Senhor fale conosco, pois nessa noite, Jesus, o teu Espírito Santo tem liberdade para falar em cada coração aqui nessa noite. Repreende, ó Pai, o arrebatador da palavra, que somente o teu Espírito Santo e os teus anjos possam fazer presente neste lugar, para que nós possamos, ó Pai, compreender a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Pode sentar glorificando o Senhor. Queridos, uma palavra muito conhecida, a qual aconteceu no Velho Testamento, quando o Senhor resolveu destruir Sodoma e Gomorra. E uma das coisas que nos chama a atenção, que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando estava o pecado, que Deus já não suportava mais o pecado naquela cidade. E a Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem para Ló, para que Ló pudesse pegar a sua família e sair de Sodoma e Gomorra, porque certamente Deus iria destruir essa cidade de Sodoma e Gomorra. E uma das coisas que nos chama a atenção é que esse texto, ele foi lembrado no Novo Testamento, aqui em Lucas, no capítulo 17, 32, escrito pelo Dr. Lucas, falando sobre uma questão que é lembrar da mulher de Ló. Por quê? Esse texto está no Novo Testamento. Porque muitas vezes nós falamos, nós estamos na graça, nós estamos vivendo no tempo da graça, e às vezes muitos de nós esquecemos do Deus que é juízo, do Deus que é fogo consumidor também, e muitas vezes está usando aqui a graça e não estão se preocupando com o juízo de Deus, não está se preocupando que Deus também é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Você imagina o que é isso, irmão? Todos os dias, quando Deus olha para a humanidade, Deus acende a sua ira. Por causa de quê? Por causa do pecado da nação, por causa do pecado do povo. Então esse texto que nós lemos aqui, ele fala sobre muito de obediência. E uma das coisas que quando Ló vai sair da cidade com as suas filhas, a Bíblia vai dizer que Ló obedeceu a Deus, as filhas também obedeceu a Deus, mas a mulher de Ló ficou indecisa. A mulher de Ló, então, ela resolveu, às vezes duvidar. Deus não vai destruir, Deus não vai fazer nada. E a Bíblia fala que quando ela olha para trás, ela transforma em estátua de sal. Mas não é olhar fisicamente assim para trás, olhar os bens que tinha conquistado naquele lugar, é olhar
para as conquistas das posses. E ela deve ter pensado: agora que nós conseguimos estabilizar, agora que nós estamos nesse paraíso, porque lá era considerado jardim, tipo jardim, tinha tudo do bom e do melhor, mas era cheio de pecado, Deus ia destruir. Então, quando Lucas traz esse versículo para nós, dizendo, ele está falando também sobre que nós temos que ficar em obediência a Deus, porque em qualquer momento Deus, Ele pode trazer o seu juízo na terra. E ser interrogados aqui sobre a vinda, os discípulos aqui, quando foram interrogados sobre a vinda de Jesus Cristo, aqui desse texto que nós lemos aqui, tem um contexto que diz, aqui Deus está agora, Jesus está advertindo sobre a apostasia, aqui nesse texto, que o mundo, ele está cheio da apostasia, do pecado, e Jesus aqui advertindo os discípulos sobre essa apostasia, sobre esse perigo. E Jesus está dizendo: quando tiver essa apostasia, aumentando essa apostasia, quando as pessoas estiverem cheias do pecado, será repentino a volta dele. Por isso que Lucas aqui está lembrando no texto: lembrai-vos da mulher de Ló, porque vai ser de repente. Está advertindo os seus discípulos, Jesus: olha, lembra da mulher de Ló, porque será repentino. Porque, irmãos, aqui nós entendemos que muitas vezes a pressão, a avareza, nós olhamos o apego terreno, como essa mulher estava pegada aqui nesse texto, e ela acabou se esquecendo da própria realidade. Aqui nós podemos ver que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Como aquela mulher, Deus estava dizendo para Ló e a sua família que ali seria chegado à destruição. Na época de Noé também foi pregado que seria chegado à destruição de Ló. Agora também tem anunciado também o Evangelho dizendo que está chegando, e os sinais estão dizendo, porque o tempo da apostasia está aí, o tempo da corrupção está aí, o tempo da iniquidade está aumentando, estamos vivendo nessa época. Então não tem como nós fugir disso. Até nós podemos entender aqui que a própria natureza está dando sinal. A própria natureza está dizendo e mostrando que Jesus está próximo. Com tanta destruição, doenças, o mundo todo está doente, o povo está enfermo. Você pode ver que os hospitais não estão dando conta de atender o povo. Onde você vai está superlotado, está faltando profissionais para atender o povo, está faltando espaços e equipamentos para atender o povo, porque a demanda está grande. E nós olhamos isso, não é o fim? Gabriel fala que viria várias pandemias, epidemias, e nós estamos vivendo esse tempo, essa era, e nós estamos assistindo de perto os sinais que está acontecendo. Não tem como fugir disso. E aqui nós podemos entender uma coisa. E às vezes você pergunta: pastor, o que será da igreja? O que será da igreja nesta época, nesse momento? Mas eu posso te provar aqui dentro da Bíblia. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que todas as crises, o Senhor sustentou a sua igreja. A igreja não é essas quatro paredes aqui, não, irmãos. A igreja somos nós. Todas as crises existenciais
Senhor crescia mais e mais. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais tinha crise, mais a igreja avançava, mais a igreja crescia. Então, irmãos, o objetivo da crise, que seja a crise política, econômica, que seja outro tipo de crises, isso não pode afetar a igreja. Por que não pode? Porque nós somos forasteiros desse mundo. Nós não somos apegados aqui. Nós não somos desse mundo. Então nós sabemos que toda crise que passamos só um tempo, uma fase, mesmo que ela dure, mas nós sabemos que o nosso lar não é. Nós sabemos que isso vai passar, que é passageiro, mas Deus sempre vai nos sustentar nos momentos de desertos, nos momentos de crise, no momento que mais você vai pensar, nossa, parece que agora não vai. Deus vai lá e nos sustenta. Irmãos, o mundo está caminhando por alguma grande crise política, econômica, sabemos disso. Está preparando para já lançar o anticristo, nós sabemos disso. O anticristo já faz presente no mundo, não foi revelado. Mas não demora, porque as coisas já estão se encaminhando. Tudo que acontece, essas crises, guerra, rumores de guerras, países agora sendo quebrados, economia, isso tudo para o anticristo velho. É necessário que tudo isso aconteça para cumprir as profecias, para cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Nós somos controlados em todos os tempos pelo sistema. Nós achamos que nós não estamos sendo vigiados todos os tempos, por satélite, câmeras, até o próprio celular nós somos rastreados, porque isso já indica já que é uma plataforma que o anticristo vai usar. E eu falo, irmãos, uma coisa é séria. Como Jesus veio preparar o caminho para Jesus vir, como João Batista preparou o caminho para Jesus vir, é necessário que alguém prepare o caminho para o anticristo também vir. E através do sistema. Mateus 24 vai dizer: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E agora eu quero entrar no texto, na mensagem. A primeira coisa, por que nós devemos lembrar? Por que nós devemos lembrar? Porque Lucas aqui está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a volta de Cristo será uma surpresa. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. A Bíblia fala isso. O povo comia, o povo bebia, o povo dançava, se dava casamentos, festejava, dançava forró, ia para balada. Mas de repente, a arca se fechou. O dilúvio veio, destruiu toda a face da terra, porque não creram na pregação que Noé estava pregando, duvidaram daquilo que Deus colocou na boca de Noé para anunciar. E hoje muitos estão a mesma coisa
não acredita mais na volta de Cristo. Estão despercebidos. Até muitos que estão dentro da igreja ainda não acreditam. Jesus não vai voltar. Porque Jesus vai vir, irmãos. 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 1,6, para castigar os ímpios da terra. Jesus virá para castigar os ímpios da terra, aqueles que não têm compromisso, aqueles que não obedecem, aqueles que escarnecem, aqueles que zombam, aqueles que vivem na iniquidade. Pastor, mas a mulher de Ló era uma mulher de um homem justo? Por que Deus permitiu acontecer isso? Irmãos, uma das coisas que nós podemos ver Abraão, a mulher de Ló, era parente do homem que tinha fé, sobrinho, mas isso não é a garantia da salvação deles. Porque eu sou parente do homem de Abraão, eu sou sobrinho de Abraão, eu sou sobrinha, casado com o sobrinho de Abraão. Isso não foi garantia para ela. Talvez eu sou filho de um pastor, sou filho do evangelista, sou filho de um missionário, sou filho de um crente, mas isso não é garantia da salvação. Aí eu falo que a salvação ela é individual. Ninguém vai salvar ninguém. A salvação é individual. E uma das coisas, aqui ela estava avisada. Deus já não tinha avisado que ia destruir? Pegou ela despercebida, irmão? Não. Nós estamos despercebidos, irmãos? Não. Quanto tempo nós estamos ouvindo falar que Jesus vai voltar? Que as coisas vão acontecer? Ela não estava despercebida aqui nesse texto, não. Ela já foi avisada que Deus estava mandando sair, porque Deus ia fazer justiça, ia destruir ali, mas ela resolveu não obedecer a Deus. É isso que nós podemos ver que ela sentiu no seu coração saudade daquele lugar. Quando ela estava no meio do caminho, o coração dela balançou e ela sentiu saudade agora. E aqueles que sentem saudade do mundo, que sentem saudade das coisas carnais, do apego, vai dizer que nós seremos surpreendidos pela volta de Deus. É por isso, irmão, que nós temos que entender. Nós podemos ter tudo aqui, mas nós não podemos ter apego. Nós podemos aproveitar daquilo que Deus nos abençoe, daquilo que Deus nos dá, mas não podemos se apegar, porque às vezes o amor no apego pode tirar o foco da salvação. Segundo aqui, temos que nos separar do mundo. Deus queria uma separação da família de Ló dos ímpios. Deus queria castigar os ímpios. Era necessário que Deus tirasse os justos para castigar os ímpios. E nós podemos ver que a mulher de Ló aqui começou bem. Ela não começou a sair, irmãos, normal? Começou bem. Mas de repente ela olhou para trás. E uma das coisas em Gálatas 5:7 vai dizer que a salvação já está mais perto, mas aqui nós podemos perceber. Mas ela às vezes não conseguiu alcançar, porque o seu coração não estava na salvação.
O seu coração estava nos bens, no apego. É por isso que nós temos que olhar sempre para Jesus, porque se nós não olhar para Jesus, nós não vamos conseguir abandonar aquilo que há no mundo, aquilo que está no mundo, as propostas do mundo. A salvação está muito perto. Glória a Deus. E uma das coisas, irmãos, aqui nós podemos entender. A Bíblia fala para nós guardar o nosso coração. No Salmo 119:11 fala para que nós podemos guardar o nosso coração, porque muitos estão às vezes, irmão, dentro da igreja buscando, mas seu coração ainda está dividido. E a mulher de Ló saiu de Sodoma pela metade, porque o seu coração estava lá. Ela não deu conta de concluir, porque o seu coração estava em Sodoma. Por isso que ela não saiu. E ela vai dizer que temos que oferecer um sacrifício agradável a Deus. É aquilo que Deus quer na nossa vida desses anos. E uma das coisas que mais nos chama atenção, depois de nós guardar o nosso coração, nós temos que fugir do pecado. Tiago 1:13 vai dizer que nós temos que fugir do pecado. Independente de qual seja a natureza do pecado, ela leva à morte. O pecado leva à morte. Qual for a natureza do pecado, o pecado leva à morte. E o pecado da mulher de Ló foi o que? A desobediência. Levou ela à morte. Porque ela foi agarrada na incredulidade. Ela foi incrédula. Ela não acreditou naquilo que Deus estava falando para ela. Ah, Deus vai destruir nada, não. Deixa esse povo embora, mas vão ficar aqui igual vão ficar aqui. Deus não vai fazer nada disso, não vai trazer destruição. Então ela não acreditou, desobedeceu a Deus. E Lucas, no capítulo 17:24, a Bíblia fala que ele virá de repente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso nós precisamos aqui vigiar. Será uma surpresa. É por isso que todos os dias nós temos que buscar a preparação de Deus para nossas vidas.